convidar vocês a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 13, versículo 10. Esse é o primeiro texto, a gente não vai ler agora. Eu quero partilhar com vocês uma palavra que aqueceu o meu coração. Um dia eu estava orando aí mês passado, em dos momentos com o Senhor. E eu lembro que nesse dia eu estava com meu coração bem angustiado. Não lembro o que, graças a Deus, mas estava. E quando eu ajoelhei, assim, o Senhor trouxe algumas palavras para o meu coração. E eu lembro que nesse dia eu não conseguia levantar mais cedo para orar. E de tarde eu estava com um sentimento, com algo. Sabe aquele dia que você não está bem? Você não sabe dizer o porquê? Eu não sei se vocês já sentiram isso. Eu não estava bem. E eu não sabia o porquê. E o Tiago olhou para mim e disse: amor, o que é? O que tu tem? Eu disse: não sei o que eu tenho. Sei que eu não estou bem. E passou um pouco e eu olhei para ele e disse: eu sei, eu não orei. E com certeza a falta desse tempo, a falta desse momento com o Senhor está me fazendo falta. E eu esperei todo mundo sair de casa. É difícil isso acontecer porque eu tenho 2 crianças pequenas. Então eu esperei a Helena dormir. E com meu coração triste, angustiado, sem saber porquê, eu me ajoelhei e eu disse: Senhor, eu não sei explicar o porquê, mas eu sei que eu estou assim. Mas o Senhor que me conhece sabe. E naquele momento o Senhor falou claramente no meu coração de um lugar de regeneração, de renovo, de restauração, que só Ele pode nos dar. Que a gente pode bater em tantas outras portas, mas a gente nunca vai encontrar. A gente pode até, sabe, a maquiagem num rosto triste, que a gente precisa estar feliz, é tipo isso. Então, o Senhor começou a falar comigo sobre esse encontro. E existem encontros na nossa vida que são encontros casuais, são encontros bons, que você fica feliz. Eu lembro que a gente estava viajando em março, eu e a pastora Sara, e lá no aeroporto, conversando. A gente conversa muito, né? Mulher não pode encontrar outra, que é conversa sem fim. E a gente estava conversando, perdemos o rumo. Quando a gente viu, a gente já estava no final do aeroporto, nada a ver com o lugar que a gente estava indo. De repente, a gente olha para o lado e quem que a gente encontra? A pastora Fran. Nós ficamos, primeiro, com aquela sensação de espanto, por como que dentro do aeroporto, lá em Congonhas, a gente vai se encontrar. Depois, muito feliz, porque aí, sabe, com mulher quando se encontra, você sabe como é, né? O aeroporto inteiro sabe que está acontecendo um encontro. E nós ficamos felizes, fizemos fotos, celebramos, parecia que a gente estava assim, indo para a Disney. Mas era só um encontro no aeroporto casual. Hoje de tarde eu estava no salão, cheguei lá no salão, sentei para pintar meus cabelos brancos. Quando de repente, quem vem na porta entrando? A pastora Vanessa. E eu disse: uau, que legal! Então existem encontros na nossa vida que são assim, nos deixa feliz, nos alegram o nosso coração. E que bom! Mas existe um encontro, e é desse encontro que eu quero falar. Que Ele não nos deixa apenas feliz. Ele muda radicalmente a nossa história e a nossa vida. Esse encontro, ele é profundo. Ele vai no mais fundo da nossa alma, do nosso ser. Ele mexe com a essência de quem nós somos. E é sobre esse encontro que eu quero falar. Ele transforma em esquinas comuns em altares. Coisas que a gente, às vezes, nem acreditava mais, o Senhor volta a fazer. Por quê? Porque Ele teve um encontro. Sonhos que talvez você abriu mão, você olha e diz: é impossível. Mas é no lugar do encontro. É nesse lugar que Ele restaura todas as coisas. Ele restaura o nosso sonho, a nossa alegria. Ele restaura a nossa vida. Então é desse encontro que eu quero falar com você nessa noite. Todas nós carregamos uma história, algumas de dores, outras de traumas. E no meio da nossa história, mesmo com muitas alegrias, existe sim coisas que talvez não são tão boas de lembrar, não são tão boas de pensar. Assim é a vida humana. Uau!
Uma vez o Tiago falou uma coisa para mim e é verdade. Ele disse assim, a vida é feita de altos e baixos. É só você olhar para o eletrocardiograma. Se ele estiver numa linha reta, aí você já partiu para a glória. Porque faz parte da nossa essência querer tudo muito ajustado e equilibrado. E, né? Principalmente as perfeccionistas como eu. E em uma das minhas crises, o Tiago olhou para mim e disse assim, amor, não existe esse equilíbrio, essa perfeição. A vida é feita de picos e vales, de altos e baixos. É a vida. Só que a boa notícia é que Jesus está conosco. Tanto no vale como no pico, Ele está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. E o melhor, Ele sempre está nos procurando. Ele sempre está buscando uma maneira de nos encontrar no meio dos nossos picos e dos nossos vales. O que nós precisamos é estar atentas àquilo que o Senhor deseja comunicar. E hoje eu quero partilhar com você 3 histórias. Nós vamos caminhar por essas 3 histórias de mulheres que viveram esse encontro real. A primeira história está lá em Lucas, capítulo 13, versículo 12. Vamos começar no 10. E ele ensinava em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade fazia 18 anos. E estava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si. Diga assim, chamou-a a si. E disse-lhe, mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs suas mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. A história é clara. Há 18 anos essa mulher sofria. Ela sofria de uma enfermidade e por conta dessa enfermidade ela estava encurvada. Quantas vezes nós estamos como essa mulher? E tem algumas coisas da história dela que me chamam a atenção. Talvez tenha a ver com a sua vida, com a minha vida. Ela não estava fora da sinagoga. A sinagoga era a igreja. Ela estava dentro da sinagoga. Ela estava dentro da igreja. Mas ela estava encurvada. E nesse encurvamento, por conta disso, ela não conseguia olhar nos olhos de ninguém. Imagina comigo. Muitas vezes nós lemos as histórias da Bíblia e nós temos a tendência de passar correndo. Mas se nós nos colocarmos no lugar dessa mulher, imagine comigo, imagine que essa é a sua história. Você está por 18 anos com uma enfermidade que te deixou encurvada. Você não consegue olhar nos olhos de ninguém, você não consegue celebrar, você até vai na igreja, mas você não consegue ser vista por ninguém, acolhida por ninguém. Você só consegue enxergar os seus próprios pés, que todos os dias te apresentam as tuas limitações. Por 18 anos, essa foi a realidade dessa mulher. Não enxergando nada além do que as suas próprias limitações. Só que existe algo interessante. Jesus vê. O texto é claro, ele diz assim, e Jesus vendo-a. Você não está invisível aos olhos de Deus. Talvez você olhe para a tua história e diz assim, mas ninguém me vê. Ninguém me estende a mão. Ninguém me compreende. Ninguém me olha. Jesus está dizendo nessa noite, eu te vejo. Eu te olho. Eu te compreendo. E eu estou do seu lado. Só que além de Jesus ver aquela mulher, Ele chama ela para si. Porque Ele poderia operar um milagre, estendendo as mãos e dizendo, mulher, você está liberta, vai. Não. Ele cura aquela mulher, mas Ele, antes de curar, Ele a chama para si. Nós servimos a um Deus que Ele não quer simplesmente operar milagres na nossa vida. Ele não quer simplesmente resolver os nossos problemas. Ele não quer simplesmente ser visto como um caixa eletrônico que você chega, coloca o cartão e está tudo bem. O que eu vou adquirir agora? Não.
Ele se compromete com a nossa dor, Ele nos vê, Ele nos olha. Mas Ele está dizendo assim, ei, eu quero me relacionar com você. Eu quero que você esteja perto o suficiente para ouvir as batidas do meu coração. Eu quero que você esteja perto o suficiente para que você não tenha dúvida do que fazer, de como agir. Eu quero que você esteja perto o suficiente para que você consiga discernir o que é a minha voz e o que é a voz da serpente. Nós não vamos conseguir desfrutar desse lugar, sentar aos pés de Jesus, se nós estivermos dentro das sinagogas querendo simplesmente as respostas daquilo que nós precisamos. Sabe, como aquela criança, eu tenho duas, eu sei bem qual é o exemplo que eu vou dar, que olha para a mãe e diz assim, eu quero. Você entrega, você dá, você compra. Quando dá 15 minutos, aquela criança larga aquilo, corre para longe do pai e da mãe. Daqui 15 minutos ela volta, ela já quer outra coisa. Não é esse o relacionamento que Jesus quer ter comigo e com você. Ele diz assim, ei filha, eu me comprometo com você, eu te amo, eu te vejo. Eu te vejo no meio da multidão, você não está esquecida. Mas não é só sobre um milagre, não é só sobre uma resposta, não é só sobre aquilo que você precisa, é sobre uma caminhada, uma jornada, um lugar de intimidade comigo. Esse é o convite de Jesus. Quando nós contemplamos a beleza de quem Ele é, sabe, eu sei, nós temos aflições, nós temos os dias maus. E a Bíblia fala sobre isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O próprio Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Não é só sobre uma resposta, é sobre um lugar, é sobre um relacionamento. Então é para esse lugar que Jesus está nos chamando. O milagre gera cura. O milagre gera prosperidade. Talvez você ora por um milagre, você pede, Senhor, eu preciso. O milagre gera transformação. Nós vemos pessoas sendo transformadas. Através da oração, nós vemos pessoas sendo transformadas porque nós oramos, nós nos colocamos em um lugar. Mas você só vai desfrutar de plenitude de vida e salvação se você estiver perto. Jesus a chamou. E imediatamente ela foi liberta. Aquilo que Jesus faz, daquilo que Ele deseja fazer por mim e por você, não precisa de décadas. É imediatamente. Mas tem a ver com o despertar. Tem a ver com esse lugar. Eu quero a minha cura, mas eu quero o Senhor da cura. Eu quero o meu milagre, mas eu quero o Senhor do milagre. Eu quero a transformação no meu filho, no meu esposo, mas eu quero o Senhor da transformação. É sobre esse lugar que Jesus está nos chamando. Foi isso que essa mulher viveu. Talvez durante 18 anos ela sofreu. Talvez ela, no meio daquela multidão, no meio das pessoas, no meio da igreja, para ficar mais fácil, para que a gente possa entender o contexto. Ela se sentiu rejeitada, ela se sentiu inadequada. Tantas vezes talvez ela pensou em nem ir. Mais um dia, mais um culto, mais um encontro. Mas não foi só mais um dia, mais um culto, mais um encontro. Foi o encontro. Foi o encontro com Jesus que transformou e mudou a história daquela mulher. A outra história que eu quero partilhar com vocês está em Marcos capítulo 5. Versículo 25. E certa mulher vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos. Tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos e tinha gasto tudo que ela tinha e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou na sua veste. Porque ela dizia, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou. E ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo
que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus poderia continuar a jornada, mas ele decidiu parar. Aquela mulher tomou uma atitude que fez com que Jesus parasse. E eu aprendo com a história dessa mulher que Jesus está disposto a parar por mim e por você. Ele está tão disposto a parar por mim e por você que ele fez a maior entrega, a entrega mais radical que ele poderia fazer, que foi a sua própria vida. Então Jesus está disposto a parar, só que, olha, acompanhe comigo. E disseram-lhe os discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Essa mulher, ela não poderia estar dentro da sinagoga. Ela não poderia se relacionar com as cerimônias religiosas, porque diante da lei ela era impura. E ela não poderia, ela era proibida. Então essa mulher não estava dentro da igreja, ela estava fora da igreja. E mesmo assim Jesus parou para aquela mulher. Mesmo assim Jesus encontrou valor naquela mulher, encontrou fé naquela mulher. Jesus parou para ela. É interessante porque os próprios discípulos olham para Jesus e dizem assim: mestre, a multidão te aperta, vamos. Com certeza os discípulos falaram: vamos seguir. E Jesus disse: não, calma. É uma decisão. Você entende que Jesus decidiu parar? Ele decidiu olhar nos olhos daquela mulher e dizer: filha. Ele está restaurando a dignidade, a identidade daquela mulher que por 12 anos estava completamente excluída. Ela não poderia entrar na igreja, ela não poderia tocar em nada e nem em ninguém. Se ela tocasse em alguém de acordo com a lei, essa pessoa também se tornaria impura, também não poderia entrar na sinagoga, também não poderia estar diante do sacerdote. Só que Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não é a tua história que te define, não é o teu sangramento que te define, não é a tua dor que te define. Talvez as pessoas olham para você e só veem sangramento, só veem feridas, só veem o que é ruim. Mas Jesus está dizendo assim: ei, eu olho para você e eu vejo quem você de fato é. Eu quero resgatar a tua identidade. Eu não quero só te curar. Eu não quero só te fazer feliz nessa terra. Eu não quero só resolver o seu problema. Eu não quero só curar a tua enfermidade. Eu quero curar a tua alma. O compromisso de Jesus com aquela mulher não tinha nada a ver com aquela doença, com aquele fluxo de sangue. Claro que Jesus, porque ama, claro que Ele curou aquela mulher. Mas era para além disso. Era de outra natureza. Tinha a ver com o que é eterno. Só que Jesus, por amor, Ele resolve os nossos problemas. Porque Ele é amoroso. Ele compreende a nossa dor. Ele não vira o rosto para as nossas necessidades. Mas nessas histórias fica claro. É óbvio, está aqui o texto, está dizendo de uma forma muito clara, que o que Ele deseja é olhar nos nossos olhos. O que Ele deseja é um lugar de encontro, é um lugar de intimidade. Ele deseja esse lugar, Ele quer esse lugar. A fé não é apenas um meio de tocar Jesus, é o caminho para que Ele toque o mais profundo da nossa identidade. Essa não é uma frase minha, é do John Piper. A fé não é apenas o meio de tocar Jesus. É o caminho para que Ele toque o mais profundo da nossa identidade. Jesus deseja restaurar a nossa identidade.
muitas vezes essas situações aparentes, visíveis, elas são só a forma que Jesus vai nos encontrar. É só o meio que Ele vai se aproximar de nós. E nós precisamos estar sensíveis para ouvir os passos de Jesus à nossa direção. Porque quando Ele se aproximar de nós, sim, Ele vai nos curar. Ele pode nos curar. Se esse for o desejo dEle, Ele pode fazer isso. Sim, Ele vai gerar transformação. Sim, Ele vai nos entregar milagres. Sim, sim. Nós servimos a um Deus que faz milagres. Nós servimos a um Deus que responde à oração dos seus filhos. Nós servimos a um Deus que é presente no meio da nossa dor. Glória a Deus! Glória a Deus que nós temos para onde olhar. Glória a Deus que nós podemos ler o Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus por isso. Como é bom servir a um Deus verdadeiro. Só que esse Deus verdadeiro, por ser verdadeiro, Ele deseja se relacionar comigo e com você. Ele é real. Ele é real. Não é porque nós não estamos vendo que Ele não é real. Ele é real. E é sobre isso que Jesus está fazendo com essas mulheres. Ele se aproxima. Ele opera o milagre, mas Ele está olhando nos olhos delas e dizendo assim: ei, chegue a mim, junte-se a mim, fique perto de mim, ouça a minha voz. Eu vou fazer, mas eu quero você, eu quero o seu coração, eu quero a tua história, eu quero me relacionar contigo. É isso que Ele está dizendo para essas mulheres. A terceira mulher que eu quero apresentar para vocês está em João, capítulo 8, versículo 11. Do 1 ao 11, desculpa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo, Ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até Ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério. E colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu o que dizes? Isso eles diziam, tentando, para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, diga assim comigo, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele levantou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando do mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém, senão a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Essa história tão conhecida por todas nós, fala de uma mulher que foi pega no ato do adultério. O próprio texto deixa isso muito claro. E o que me chama a atenção nesse texto é a postura de Jesus. Jesus inclinou-se. Ele teve misericórdia. Ele tomou uma atitude diferente de todos os outros que estavam ali naquele lugar. Ele era o único que poderia condená-la, apedrejá-la, julgá-la. Mas ele disse assim: mulher, eu estou aqui. E o sentimento que eu tenho é que, de alguma forma, nessa atitude de se inclinar, Jesus quis dizer para ela: olha, eu vou ficar na sua frente. Eu vou, de alguma forma, tomar o teu lugar aqui. Eu vou me inclinar para talvez ficar nesse momento em que os homens lhe trouxeram, lhe jogaram e lhe largaram, ficar na mesma posição que você.
atitude de misericórdia e de amor, eu não te julgo. Porque foi para te alcançar que eu decidi vir ao mundo. Então Jesus se inclina. E com essa atitude ele está dizendo assim, eu te justifico. A justificação é exatamente isso. Nós merecíamos morrer. E Jesus subiu no madeiro. Se colocou diante de mim e de você. Para nos tornar justas diante de Deus. Para que nós pudéssemos desfrutar de um lugar de liberdade. Para que todas as vezes que Satanás olhar para mim, para você, tentando nos acusar, que ele enxergue a cruz de Cristo. Que ele enxergue o sangue de Cristo. Porque foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Então naquele momento, o Senhor antecipa a cruz na vida daquela mulher. Olha que lindo! E para nós que estamos aqui depois da cruz, é para esse lugar que nós precisamos olhar. Naquela atitude, Jesus se aproximou daquela mulher. Porque Jesus também tinha um compromisso de deixar algo naquela mulher. O compromisso de que aquele encontro gerasse vida no coração daquela mulher. Então ele se aproxima, ele se inclina, ele chega perto. E ele diz, mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz, nenhum está aqui, todos foram embora. E Jesus diz, eu não te condeno. E aí Jesus aplica o discipulado. Vais e não peques mais. Ali Jesus está instaurando na vida daquela mulher um processo de santificação. Ele está dizendo assim, olha, eu não te condeno, mas eu quero que você fique perto. Porque se você ficar perto de mim, você não vai voltar para esse lugar. Você não vai precisar recorrer a situações tentando suprir carências, tentando encontrar felicidade, tentando encontrar prazer no desespero da sua alma. Porque você vai estar tão perto de mim, você vai estar tão plena comigo. Eu vou te entregar o meu Espírito, e é o meu Espírito que vai te conduzir para um processo de santificação. Que sem Ele ninguém verá o Senhor. Então Jesus está dizendo assim, eu te vejo, eu paro por você, eu me inclino, eu tenho misericórdia, eu sei que você não é perfeita, eu sei da humanidade, eu sei, mas Ele está dizendo assim, se você estiver perto o suficiente, você ouvirá a minha voz, você receberá o meu Espírito, e por causa do meu Espírito você será conduzida por um caminho de vida. Você será conduzida por um caminho de plenitude. Que não tem nada a ver com o que os nossos olhos veem, com o que as nossas mãos tocam. Tem a ver com um lugar, tem a ver com um encontro, tem a ver com um prazer que nós encontramos e desfrutamos nele. Então sim, Jesus está comprometido conosco. Mas a pergunta dele é, até quanto eu tenho de vocês? Quanto de entrega? Eu entreguei tudo. Tudo. Eu me coloquei na sua frente. Eu te justifiquei. Eu te entreguei o meu Espírito para que você não ande sem saber o próximo passo. Olha que coisa interessante. Eu vou ler um texto que não estava na minha programação. Mas eu vou ler com vocês. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu achar o Coríntios que sumiu, Jesus. Aqui, cheguei. Esse é um dos textos mais incríveis. Não é segundo, é primeiro. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Olha, se Deus não nos ama. Olha, vamos ler esse texto. Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus,
em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito busca todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Vocês entenderam isso? Que existe um conhecimento de Deus, uma sabedoria de Deus, que nem os príncipes acessam, mas que o próprio Deus decidiu, pelo seu Espírito, nos entregar. Então, olha só o caminho que Deus fez. Sabendo quem nós somos e a nossa natureza, porque a Bíblia fala lá em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o nosso status, pecadores. Nós não conseguiremos fazer um caminho até Deus, não conseguiremos. Por mais que nós busquemos muitas autoanálises, não conseguiremos. A salvação é um milagre. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: o reino de Deus é como uma nave espacial no meio de uma praça pública. Imagina uma nave espacial lá na praça da Bíblia, que sempre esteve lá. Só que nós passamos por ela e nunca vimos. Até que chega um dia que nós vemos do lado de dentro. Nós já estamos dentro quando vemos. Então nós não conseguiremos pelo nosso próprio esforço fazer esse caminho. E Jesus diz o quê? Olha, filhos, calma, eu vos entregarei o Consolador. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não conheceu. E Ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí Paulo está nos dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 2, que esse Espírito nos entrega revelações que nem os príncipes têm conhecimento, mas que nós, que por fé, aceitamos e cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós temos acesso. Ele nos deu acesso. Então ele está dizendo assim, olha, sabe aquela dúvida que você tem e que você se desespera? Porque você fica, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Sabe, se você tivesse assim como dar um Google, igual a gente dá quando a gente aparece alguma coisa, assim, uma enfermidade, você daria qual a vontade de Deus na situação X? Nem o chat GPT vai conseguir. Mas nós temos alguém que habita em nós, que foi entregue por Cristo, para que nós não andemos confundidas. E aí nós temos a palavra, que lá no Salmo 119 diz assim, ó, que a palavra é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aqui está a maior revelação de Deus para mim e para você. 90% das coisas que nós precisamos saber, viver e fazer, 90% estão aqui. Então, nós não precisamos andar perdidas, confundidas, descabeladas, desesperadas. Tem um dia mau que bate? Tem. E é normal. Mas não pode ser o nosso status. Não pode ser. Jesus está dizendo assim, ó, o meu convite
não é para resolver o seu problema apenas. O meu convite para você é um encontro, é um relacionamento, é um lugar, é uma jornada, é o todo dia, é a consciência da presença. É para esse lugar que Jesus está nos chamando. A justificação não é só um perdão temporário, entenda. Uma das coisas que nós mais precisamos entender é a justificação. O que é a justificação? É o que eu acabei de explicar. Na vida daquela mulher, Jesus entrou no meio dela, na frente dela e disse assim, aqui não. E aí depois da cruz, esse é o nosso lugar. Nós fomos tornadas justas, porque a ira de Deus, porque o Senhor, nosso Deus, é santo, então Ele não se relaciona com o pecado. E a ira de Deus, por conta do pecado, ela foi satisfeita em Cristo na cruz. Está satisfeito, não tem. Quem nós somos? Nós somos justificadas diante de Deus. A justificação não é só um perdão temporário, é uma declaração eterna. Você está limpo, livre e aceito em Cristo. Esse é quem você é. O que você e eu precisamos nos posicionar nesse lugar. E começar um caminho de santificação que não é sozinha, é com o Espírito. É o que Jesus falou para aquela mulher. Vá, mas não peque mais. O que Ele está dizendo? Vai, mas não vai sozinha. Vai com o meu Espírito. Porque é Ele quem vai te ajudar. É Ele quem vai te guiar. É Ele que vai te dar sabedoria. É Ele. Não é você. A justificação te garante paz com Deus. Perdão dos pecados. Ausência de condenação. Identidade de filho. Você sai da condição de réu. E você vai para a condição de filho. Gente, vocês entendem que esse é o status de todos nós que estamos aqui? Que cremos que Jesus morreu no nosso lugar. Que cremos que temos fé em Cristo. Esse é o nosso lugar aqui. Nós temos acesso direto a Deus. E nós temos vida eterna garantida. Esse é o nosso status. O perdão de Jesus não passa pano para o pecado, mas ele liberta do peso da culpa. A mulher não foi apenas perdoada, ela foi restaurada à vida. Ela foi devolvida para um lugar. Você entende isso? A proposta de Cristo nunca vai ser só resolver ali o nosso problema, não. Ele vai nos tirar de uma condição e nos levar para outra condição. Aquela mulher saiu daquele lugar de adúltera e ela veio para um lugar de filha. Por quê? Porque Cristo conquistou isso por ela. Nunca ela conseguiria conquistar isso por si só. O encontro com Jesus não resolve apenas o seu problema. O encontro com Jesus te refaz. Eu não sei qual é a situação da sua vida que você precisa ser refeita. Mas eu sei que existe um lugar apenas em que isso é possível. É no encontro com Jesus. Só Ele pode. Só Ele faz. E a boa notícia é que Ele quer fazer. Ele deseja fazer. Todos os encontros que Jesus teve com pessoas ao longo do seu ministério foi refazendo caminhos, pessoas, histórias. E por que Ele não vai fazer isso comigo e com você? Claro que Ele vai fazer. Claro que Ele quer fazer. Efésios 2 diz, olha que texto. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Lembra que eu falei da ira de Deus? Nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, olha, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça foi salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Olha isso. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Imagina comigo, você e eu, Eva, feitos e caídas pelo pecado. O que Paulo está dizendo agora, depois da cruz? Olha só, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. O que Paulo está dizendo? A nossa natureza caída e pecaminosa está aqui, mas existe um caminho mais excelente. Existe um lugar para onde nós podemos olhar, onde nós seremos refeitas em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Essa é a promessa de Deus. Efésios 4:17. Outro texto lindo, incrível. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em que Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, olha aqui, a senha. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso... Não está aqui, né? Da vossa mente. Aqui está entendimento. Olha isso, gente. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento ou da vossa mente. E vos revistais do novo homem. Olha isso. Criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse é o lugar. É para esse lugar que Jesus está nos chamando. Ele está dizendo nessa noite, eu te vejo, está tudo certo. Você não é esquecida. Você não é invisível. Você não é rejeitada. Amanhã é dia das mães e talvez muitas de nós que estamos aqui não temos mães presentes porque a vida levou, ou nunca tivemos mães presentes porque nunca tiveram afeto e amor. Eu não sei qual é a sua condição, mas talvez essa ausência, essa falta, tenha feito você acreditar que você não importa, que você é invisível, que você não é amada. Mas Jesus está dizendo, eu te vejo. Eu vi aquela mulher, 18 anos ninguém viu. Ela estava dentro da igreja, ninguém viu. Mas eu vi. Jesus está dizendo, eu paro para você. Não importa se eu estou numa jornada longa, cheia de afazeres. Eu sempre vou parar. Se você se achegar até mim e tocar na orla do meu manto com fé, eu sempre vou parar para você. Nenhuma voz será capaz, nenhuma circunstância, nenhuma situação será capaz de me roubar desse lugar, porque eu quero parar para você. Não importa se você não entra na sinagoga, se você não vai na igreja.
Não importa se você olha e você diz assim, eu não estou nos padrões da irmã da igreja. Jesus está dizendo assim, você tem fé? Você crê em mim? Você crê que eu sou filho de Deus? Você crê? Não se importa com sinagoga agora. Primeiro deixa eu te curar. Deixa eu estancar o sangramento da dor. Esse fluxo que corre faz 12 anos. Deixa primeiro eu tocar nesse lugar. Depois a gente conversa sobre as outras coisas. Eu só preciso te fazer uma pergunta. Você tem fé para se aproximar sem medo? Sem preconceitos? Sem amarras? É só isso. Eu sempre vou parar. E Jesus nessa noite está dizendo, você pecou? Eu já sabia que você ia pecar. Mas eu estendo a minha misericórdia para você. Porque eu decidi te tornar justa. Eu decidi assumir esse lugar por você. Eu decidi subir no madeiro no seu lugar para te dar liberdade, para te entregar uma vida que faça sentido. Eu decidi, nada nem ninguém pode te acusar. Quando Satanás olhar para você, ele vai me ver diante de você. Porque eu te justifico. Mas a minha pergunta é, você quer fazer essa jornada? Porque eu te libero para uma vida plena. Você quer o Espírito Santo para que você progrida nesse lugar de santidade? Para você ir de passo em passo? Porque nunca vai chegar o dia que nós estaremos plenamente prontos, só na glória. Mas a pergunta de Jesus é, quem está disposta a fazer essa jornada? E no meio dessa jornada é o meu Espírito, como está lá em 1 Coríntios capítulo 2, que vai te ensinar. Vão ter pessoas que vão pegar na tua mão, que vão te ajudar. Mas a voz mais alta que vai falar dentro do seu coração é o meu próprio Espírito. É essa a pergunta que Jesus está falando. Essas mulheres tiveram experiências diferentes, mas todas tiveram algo em comum. Jesus as viu, as tocou, as perdoou e as trouxe para perto. É esse o lugar. É esse o lugar que Jesus quer nos ver, que Ele quer nos encontrar. É por isso que nós oramos, é por isso que nós jejuamos. No meio do caminho, como Ele é Pai, Ele vai nos dando presentes. Ele vai alegrando o nosso coração. Sabe aquela coisa que você recebe e você diz assim, nossa, olha, sou a filhinha do papai. Olha que coisa boa, que Jesus fez isso por mim. E são coisas simples. Teve um dia que eu estava aqui, alguém falou que ia trazer uma caponata de berinjela. E eu disse, ai, tudo bem, que legal, depois e tal. Gente, eu saí da conversa com a Adriana e eu amo caponata de berinjela. Cheguei bem ali, aí a Paty, eu trouxe um negócio para ti. 5 minutos depois, com um potinho assim, ó. Aí eu, ai, obrigado, não sabia o que era, né? Aí fui lá para a cozinha, cheguei, abri o pacote. O que era, gente? Caponata de berinjela. Aí a gente diz assim, ô Jesus, nem o Senhor nem precisava dessas coisas, mas como o Senhor nos ama, o Senhor faz. São coisas simples do dia a dia. O que precisa mudar é o nosso olhar. O que precisa mudar muitas vezes é a nossa postura. O que precisa muitas vezes mudar é a nossa prioridade. Dormir 30 minutos, 1 hora a mais não vai mudar o teu cansaço. Você não vai acordar daqui 1 hora saltitando assim, ó. Nossa, o Super Coffee salvou meu dia. Não vai, gente. Ajuda, mas não resolve. Não resolve. Então o que precisa? Eu preciso uma postura, e preciso uma entrega, preciso uma devoção, preciso essa clareza de que quem me justifica não é as minhas melhores notas, se eu estou na faculdade, não é a minha conta bancária, não é a minha roupa, não é o meu salário, não é o meu carro. Isso não me justifica. Isso não faz com que as pessoas olhem para mim e digam assim, ela será aceita, ela será amada, ela será vista. Não. Nós não podemos descer Jesus da cruz.
Será que nós não estamos tirando Jesus da cruz e buscando outras coisas para justificar aquilo que só Jesus justifica? Será que nós não estamos olhando para o sacrifício de Jesus e diminuindo aquilo que Ele fez? Nós não podemos. Nós não podemos. Jesus vai voltar. Essa mensagem é verdadeira. Ela é verdadeira. Como que Ele quer nos encontrar? Com as lâmpadas acesas. Em pé. Acordadas. Despertas. Não dormindo. E eu glorifico a Deus porque existe algo que só o Espírito Santo pode fazer. Eu não posso. Nenhuma das pastoras podem. Nenhuma líder de mesa pode gerar despertamento. E eu vejo que o próprio Espírito de Deus tem gerado isso nos nossos corações. Eu vejo que de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo está nos atraindo para um lugar. Por quê? Porque só Ele pode fazer isso. Eu não posso, eu posso chegar aqui, convidar vocês, falar, orar, jejuar. Quem pode? Só o Espírito. E a alegria do meu coração é que eu vejo, eu sinto que o Espírito Santo está fazendo isso. Quando nos nossos encontros nós temos mais vontade de falar da palavra de Deus, do Espírito, do que Deus está fazendo, do que Ele vai fazer, das promessas que se cumpriram e das que ainda vão se cumprir. Eu olho para isso e eu vejo, uau, glória a Deus, porque o Espírito Santo está nos despertando. Em Joel capítulo 2 fala de um avivamento que em parte se cumpriu, mas tem uma parte que ainda vai se cumprir. E eu creio que nós somos a geração do avivamento. Eu não sei quantas vezes você já ouviu isso ao longo da sua caminhada cristã. Não sei mesmo. Mas quando a gente olha para o cenário do mundo, não tem como a gente não acreditar que o Espírito Santo vai intervir na história. Não tem como. Ele vai. E como que Ele vai nos encontrar? Porque Ele habita. E toda habitação precisa encontrar um lugar. Lá em Efésios 2:10 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se nós não estivermos cheias do Espírito, nós estaremos cheias de outras coisas, qualquer outra coisa. Mas de alguma coisa nós vamos estar cheias. E eu vejo que o chamado de Deus para nós é esse: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. É Ele quem dá discernimento, é Ele quem dá sabedoria, é Ele quem faz. Então que nós estejamos conectadas com aquilo que o Senhor está falando. Ele está falando, Ele está fazendo, e glória a Deus por isso. Eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar agora.